Cabana do Pajé. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Comunicando, Marcos Niemeyer. Há pouco tempo, minha gente, comentamos aqui nesta cabana que a famosa vinheta Fio Fio Rádio Globo, criada pela extinta emissora carioca na década de 1970, a partir do refrão da música Estela, do cantor e compositor Fábio Estela, feita na voz do próprio artista, que o assobio que precede a peça sonora, que muita gente imaginava ser do próprio Fábio, teria sido criado pelo sonoplasta José Carlos Barbedo, o Formiga, usando para isso um apito desses feitos de madeira que emitem sinais idênticos ao cantar dos pássaros, mas que no caso em questão o som seria semelhante ao assobio fio-fio, uma espécie de galanteio que os homens usavam em épocas passadas quando viam uma moça atraente pelas ruas. Hoje, se o cabra fizer uma coisa dessa, ele pode inclusive ser preso e até ir parar no Chilindró, porque é considerado assédio sexual. Vejam só como os tempos mudaram. Bom, acontece que um jornalista do Rio de Janeiro, o Ayrton Rebelo, ele viu a postagem que fizemos, republicada na página do nosso amigo Paulo Gomes, lá de Salvador, e contestou o fato, afirmando que o fio-fio saiu da flauta de Altamiro Carrilho, com a impecável gravação feita pelo Formiga. Segundo Ayrton Rebelo, o resto é lenda. Conforme ainda o jornalista, que também atuou na Rádio Globo, o trabalho foi elaborado nos estúdios da emissora, que funcionava no prédio do Jornal Globo, na rua Irineu Marinho, na região central do Rio de Janeiro. O Fábio Estela, que havia nos falado recentemente que o assobio teria sido produzido com um simples apito, ao tomar conhecimento da nota publicada pelo Ayrton Rebelo, admitiu que a ideia pode mesmo ter sido criada pela flauta do Altamiro Carrilho. Meu caro Marco Niemeyer, agora você me lembrou, grandes possibilidades de ter sido o Altamiro Carrilho. Olha só. Mas não na flauta transversa. Bom, então você admite que o fio-fio foi feito pelo Altamiro Carrilho, mas não na flauta transversal dele. Na época tinha um aparelhinhozinho curtinho assim, que dava esse assobio, entendeu? Sei. Quem toca flauta, que toca essas flautas, essas coisas, ele sabe dessa história. Naquela década, né? Então existia esse... Agora não, que agora é tudo eletrônico, né? Mas, cara, Altamiro Carrilho tem tudo a ver. Bom, então, ao que tudo indica, o assobio que precede a voz do Fábio, na famosa vinheta da extinta Rádio Globo AM 1220 do Rio de Janeiro, não é de autoria dele, nem tampouco de um apito, conforme chegou a ser dito pelo próprio Fábio num bate-papo conosco há pouco tempo. Estou fazendo questão de contar aqui esse caso publicamente, que por sinal é inédito, já que ninguém até o momento havia falado a respeito desse assunto. Quer dizer, todos sabem que a voz da vinheta é do Fábio, mas e o assobio? O Brasil inteiro imaginava que fosse dele também. Mas, conforme acaba de ser admitido pelo próprio Fábio, o fio-fio foi feito na flauta ou algo parecido por Altamiro Carrilho, flautista com maior número de gravações registradas na história do disco no Brasil. Altamiro, que também era compositor, era natural de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Ele faleceu em agosto de 2012, aos 87 anos. Outro detalhe, essa vinheta Fio-Fio Rádio Globo, que vive no imaginário popular do brasileiro, vira e mexe e rende pano para manga. Parece que há pouco tempo, num especial da Rede Globo, rodaram a vinheta sem a sua autorização. É verdade isso, Fábio? Teve um especial da história da Globo. Começa lá com o Irineu Marinho, o velho de Cartola e tal, e até a hora da vinheta, entendeu? Eles usaram a minha vinheta ontem sem a minha autorização. Antes de morrer, em março de 1998, aos 55 anos, Tim Maia, que era amigo e parceiro artístico de Fábio Estela, recomendou a ele que entrasse na justiça para cobrar da Globo seus direitos autorais,
por conta da vinheta feita a partir do refrão da música Estela, de sua autoria, já que a emissora fazia vistas grossas em relação ao fato. Dito e feito, Fábio entrou na justiça e, desde então, tanto ele quanto Tim Maia foram sumariamente proibidos de se apresentar na Rede Globo e também na Rádio Globo. Pouco mais de 20 anos depois, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegou improcedência no processo, sentenciando que havia a existência de contrato entre as partes para a utilização gratuita das vinhetas, argumento contestado pelo Fábio Estela. Há cerca de 2 anos, durante entrevista ao programa Na Cabana do Pajé, na Rádio Assunção de Fortaleza, Fábio lembrou o começo dessa história. A ideia de gravar a vinheta foi de Mário Luiz, então diretor do Sistema Globo de Rádio no Rio de Janeiro. Me chamou na sala dele e falou: Fábio, eu vou tocar sua música assim, mas antes você vai ir lá no estúdio, você vai gravar Rádio Globo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. 4 times e a Rádio Globo. E aí eu vou liberar tua música aqui. Eu tinha 20 anos, cara. Tudo bem, fui lá, gravei. Ele gravou, lançou no Fla-Flu, naquele domingo, a vinheta da Rádio Globo e Flamengo e Fluminense. O Maracanazinho inteiro saiu com aquilo já na ponta da língua, cara. Foi um estouro assim, tão incrível. Porque até então a Rádio Globo não era primeiro lugar. Perdia para Rádio Tupi, do Alcei Bueno de Camargo. Era o grande narrador da época. E o Jorge Cury e João Saldanha estavam ainda beirando ali. Guadir, Amaral, entendeu? Pois bem, depois desta vinheta, o mundo mudou para a Rádio Globo. Durante 40 anos eles mandaram e remandaram nesse país através dessa vinheta que foi a ponte para eles se tornarem o que eles se tornaram. Detalhe, nunca recebi um tostão. Rádio Globo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Futebol Show conosco da Globo. Palmeiras, Corinthians, Estrela. Em que pese o fato de o Fábio ter levado uma rasteira da Globo, essa é a grande verdade, já que ele não recebeu absolutamente nada pelos direitos autorais das vinhetas. Temos que admitir, sem qualquer margem de dúvida, que essas vinhetas, produzidas pela Rádio Globo, são as mais bonitas de toda a história da radiodifusão brasileira. Se a gente perguntar, por exemplo, se alguém lembra da vinheta de alguma outra emissora de rádio no Brasil, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu. Mas a vinheta da Rádio Globo é conhecida em todo o país e até mesmo no exterior. E olha que a Rádio Globo AM nem existe mais. Bom, por outro lado, o Fábio Estela, exímio cantor e compositor, nascido no Paraguai, mas radicado no Brasil, continua a encantar plateias por onde passa. Ele tem se apresentado com absoluto sucesso nas mais diversas cidades do país e sempre é convidado para participar de entrevistas em emissoras de rádio e TV, menos na Rede Globo, que o escorraçou de seus programas, juntamente com Tim Maia, há mais de 30 anos, a partir do momento em que eles tiveram a ideia de cobrar na justiça o que era de direito do Fábio. O artista, autor de clássicos populares da música brasileira, a exemplo da própria canção Estela, de 1969, Socorro, Nosso Amor Está Morrendo, de muito sucesso no auge da Jovem Guarda, na voz de Vanderlei Cardoso, e Preciso Falar com Cassiano, numa homenagem ao seu amigo, autor de A Lua e Eu, também deixou marcado outro clássico da MPB, no qual ele canta impecavelmente ao lado de Hildon e Tim Maia, Velho Camarada. Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? E agora, Fábio também prepara o lançamento de sua biografia, obviamente contando fatos inéditos de sua trajetória artística, além de falar de sua amizade e parceria musical de mais de 30 anos com o memorável Tim Maia. A obra, ainda sem prazo de lançamento previsto, está sendo redigida pelo grande poeta e escritor baiano Axel Tinoco, ele que vem a ser primo das cantoras do quarteto em si,
o mais importante grupo vocal feminino da história da música brasileira. Sabe o que é melhor do que viajar? É viajar com alguém cuidando de tudo pra você. E cuidar é estar sempre perto. Pensar em cada detalhe, do começo ao fim. Planejar a viagem com você, embarcar e quando chegar lá, já está esperando por você. Sabe por quê? Porque a sua viagem também é a nossa. Se você se sente feliz, a gente também fica feliz. Se você aproveita, a gente também. A CVC conhece o Brasil e os brasileiros como ninguém. Tem equipe e parceiros por toda parte. Precisou? É só chamar. No celular, no app ou em uma das 1.400 lojas. Pra onde você quer ir? A gente vai amar ir com você. CVC, a sua viagem também é a nossa. De segunda a sexta-feira, Marcos Niemeyer e Carolina Julião participam do programa Na Cabana do Pajé, levado ao ar das 4 às 6 da manhã, através da Rádio Assunção de Fortaleza e da Web Rádio Pajeú, também da capital cearense. E em mais uma rede de emissoras do Nordeste brasileiro contando casos, causos, dicas de viagens, cultura e espetáculos artísticos relevantes, além de entrevistas exclusivas com grandes nomes da MPB. A atração jornalística e de entretenimento é apresentada por Carlos Pajeú, ex-sonoplasta da Rádio Globo AM 1220 do Rio de Janeiro.